Olá, você está ouvindo Finanças Cast, um podcast de matemática financeira. No episódio de hoje, recebemos o convidado João Sixu. Boa noite, professor, tudo bem? Queria primeiro agradecer o senhor por estar disponibilizando esse tempo para conversar com a gente. É uma honra estar falando com o senhor. Primeiro, para a gente começar, queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco de você, sua atuação na economia, para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho também. Agradeço o convite para essa nossa conversa. Sinto muito sempre prazer em conversar, particularmente com os alunos e alunas. Primeiro, só um pedido. Pode me chamar de você. Evita o senhor, por favor. Tudo bem. Olha, eu sou professor do Instituto de Economia da UFRJ desde 2002, mas minha carreira acadêmica começa bem antes. Eu antes fui professor da Universidade Federal Fluminense até 2002 e fiz concurso, ingressei na UFRJ, então, nesse ano. Desenvolvo pesquisas na área de história do pensamento macroeconômico e, particularmente, tenho um foco num economista que é muito falado no Brasil, mas muito pouco conhecido, suas ideias, particularmente as suas ideias políticas, filosóficas, são muito pouco conhecidas, que é um economista britânico, John Maynard Keynes. Se fala muito aqui no Brasil de Keynes, mas eu acho que a leitura de Keynes é muito restrita, embora nós ouçamos falar muito de Keynes, políticas keynesianas, mas há uma leitura muito reduzida. E eu falo isso com modéstia e com uma certa decepção, porque eu gostaria que a leitura fosse mais ampliada, né? E também desenvolvo trabalhos na área de macroeconomia, economia monetária e até mesmo investimentos em títulos públicos e ações. Essas são minhas áreas de trabalho e pesquisa, né? Além da docência, tem esse trabalho de pesquisa nessas áreas e tem, então, também algum tipo de trabalho de extensão nesses temas. Somente isso. Só estudo, né? Muito interessante, João. Realmente, Keynes é sempre bem debatido aqui. Para começar agora mais no tópico já da reforma tributária, né? Eu queria que você falasse um pouco do que você acredita que são, assim, de fato, as principais mudanças dessa reforma e se você acha que, de fato, ela era essencial, se ela tinha que ocorrer, se ela tinha essa necessidade, né, dessa reforma tributária. Eu penso que não está acontecendo uma reforma tributária. Eu penso que estão sendo organizados, provavelmente vão ser aprovados, alguns procedimentos de facilitação, de arrecadação, de redução do custo da tributação. E o que é mais falado aí é uma isenção numa faixa maior do imposto de renda, o que é favorável. Realmente, o imposto de renda no Brasil, eu vou falar um pouco mais à frente, ele precisa ser totalmente reorganizado. É também falado sobre a tributação sobre dividendos, que eu acho também positivos, e uma redução de tributos da pessoa jurídica. Bom, então, vou falar sobre esses três temas. Se vocês quiserem me interromper, fazer perguntas, etc., sintam-se à vontade. Vou falar depois sobre esses três temas, mas vou falar assim, por que eu não considero que isso é uma reforma? Porque o que o Brasil precisa de reforma, na verdade, é algo muito, mas muito além disso. O Brasil tem um sistema tributário que ele é considerado regressivo. O que é isso? Na verdade,
taxa, a alíquota cobrada daqueles que têm menor rendimento é maior do que a taxa cobrada dos que têm maiores rendimentos. Ou seja, eu diria que o paraíso fiscal que existe aqui no Brasil é algo extraordinário para os ricos, milionários e bilionários. Essas camadas pagam muitíssimo pouco imposto em termos de taxas, em termos de alíquotas, né? E, do outro lado, os mais pobres, aqueles que ganham até menos que um salário mínimo, pagam alíquotas muito maiores. Então, isso que caracteriza a regressividade do nosso sistema. E nosso sistema tributário, então, precisava ser totalmente transformado para ele se transformar, então, para ele ser remodelado num sistema tributário progressivo, né? Onde bilionários, milionários, ricos pagassem impostos condizentes com seu rendimento e seu patrimônio, e o mesmo vale para os mais pobres, né? Mesmo a classe média tem um peso muito grande de impostos no Brasil. Então, é preciso haver uma redução da carga tributária da classe média e dos mais pobres, né? Dos pobres, mais pobres. E, essencialmente, isso não é feito nessa reforma. Não se tem essa visão, não se tem essa abordagem. Não é falado em nenhum momento a seguinte afirmação, por exemplo: nós precisamos reduzir a regressividade ou dar progressividade ao nosso sistema tributário. Então, isso é muito ruim, é um desperdício, que nós precisamos fazer uma reforma tributária que ataque a concepção do sistema. Ele se transforme agora em sistema tributário progressivo, ou que ele se transformasse em sistema tributário progressivo. Vou dar alguns exemplos, mas não estou esquecendo lá dos nossos 3 pontos, não. Se vocês depois, se eu esquecer, vocês me lembram de falar sobre imposto de renda, sobre dividendos, sobre lucros, imposto sobre lucros e dividendos e imposto sobre a pessoa jurídica, né? Sim, Bom, sim. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: um sistema, para ele ser progressivo, ele tem que tributar basicamente o patrimônio e o rendimento. É isso. O sistema tributário tem que olhar para a riqueza das pessoas, que é o patrimônio, e olhar para os seus rendimentos, que são aluguéis, dividendos, salários, lucros, juros. Então, é aí, quando se tributa, se focando nesses 2 pontos, patrimônio, riqueza, e rendimento, que é o fluxo regular de salários, lucros, aluguéis, etc., etc., quando se foca aí nesses 2 pilares, é que se pode fazer justiça tributária, né? É que se pode fazer um sistema tributário progressivo. Mas o Brasil, a maior parte da arrecadação tributária brasileira é feito de forma indireta, ou seja, não é sobre a renda e a riqueza, mas sim sobre serviços, sobre mercadorias. Então, quando você começa a colocar muito imposto sobre serviços e mercadorias, isso traz regressividade para dentro do sistema. Porque na hora de comprar um pacote de leite ou 1 quilo de feijão, o rico e o pobre pagam o mesmo imposto. Então, é possível, inclusive, a gente pensar num mundo onde não haja impostos sobre alimentos. E eu não estou falando aqui do Vietnã, da China ou de Cuba.
Estou falando da Grã-Bretanha, estou falando de alguns estados norte-americanos, dos Estados Unidos, estou falando da Europa, onde, em média, o imposto sobre alimentos é de 5%. Aqui no Brasil é muito alto o imposto sobre alimentos. Por exemplo, esse achocolatado, que não é saudável, porque tem muito açúcar e não é cacau puro, esses que são conhecidos, apesar de muita gente adorar isso é muito pouco saudável, mas tem 40% de imposto ali naquele achocolatado, né? E tem imposto sobre ovos, frutas, frango, carne, tudo numa média aí de 20 e poucos por cento. Então isso é muito negativo e eu acho que a gente tem que se espelhar na Europa continental, ou mesmo na Grã-Bretanha, ou mesmo em alguns estados dos Estados Unidos que tem imposto sobre alimentos próximo de zero ou até zero, né? Então, tem que tirar o foco do imposto indireto, né? Mas tem que ir para a renda e para a riqueza. Então, vou falar um pouco sobre imposto sobre patrimônio, sobre a riqueza, né? Olha só, quando a gente tem aqui no Brasil, e o sistema tributário, não é o sistema tributário federal que eu estou me referindo, não. Estou me referindo a todo o sistema tributário, que vai desde o município, passa pelo Estado e chega até o governo federal. Olha só, aqui no Brasil, por exemplo, esses meninos que hoje sofrem fazendo entregas o dia inteiro nas ruas e tem uma moto, eles pagam o IPVA da moto. Quem tem um carro popular paga IPVA. Quem tem carro em geral paga. Mas eu estou querendo até destacar assim, a pessoa que tem um carro popular ou que tem uma moto para trabalhar paga IPVA. O que é esse? Esse é um imposto sobre veículos automotores, IPVA, veículos automotores. Mas a gente tem outros veículos automotores que não têm esse imposto. Então, eu posso mencionar aqui para vocês o jet ski, uma lancha, um iate, um jatinho, um helicóptero. Esses não são todos veículos automotores e não pagam IPVA anualmente. Eles dizem que tem que pagar já algumas contribuições de aeroportos e portos. É verdade, mas são contribuições, não é uma taxação sobre a propriedade. É uma contribuição. Então, isso causa uma enorme distorção, porque a gente sabe quem tem jet ski, qual é o seu poder de renda e rendimento, seu poder econômico, quem tem um iate, quem tem uma enorme lancha, etc, etc. Então, isso é uma distorção muito grande. Outra distorção que eu posso mencionar ainda na riqueza, vou citar até outra depois, se eu não esquecer aqui. Mas o Brasil tem muitos latifúndios. É reconhecido que o Brasil tem latifúndios. E tem, portanto, latifundiários, que são os donos dos latifúndios. Nós imaginamos o seguinte: se o Brasil tem tantas e tantas e tantas terras rurais, a arrecadação tributária de imposto territorial rural deve ser uma parte grande da nossa arrecadação total. Olha, da arrecadação total nossa, tributária, o imposto territorial rural representa 0,04%. Não estou me enganando aqui nas vírgulas, não. Na posição da vírgula, 0,04%. Do total de arrecadação tributária, é isso que representa o imposto territorial rural no Brasil. Não é aceitável. Não é aceitável em lugar nenhum do mundo. Não é aceitável nos Estados Unidos, não é aceitável na Inglaterra, não é aceitável na Europa. Então, não estou falando aqui
repito, de Cuba, Venezuela, Vietnã ou China. Estou me referindo aos países, aqueles que são referências no modelo capitalista. Então, isso é grave. Outro que eu acho muito grave é o imposto sobre as doações e herança. Aqui no Brasil, o imposto máximo que pode ser cobrado sobre herança é de 8%. É o imposto máximo. É determinado pelo Senado Federal. Imposto máximo. Mas os estados podem estabelecer a alíquota que vão cobrar dentro desse limite máximo de 8%. Bom, vamos olhar para a França, vamos olhar para a Grã-Bretanha, vamos olhar para o Japão, vamos olhar até aqui para o Chile, vamos olhar para alguns estados dos Estados Unidos da América. Não existe essa cobrança tão baixa. Tão baixa. As cobranças sobre herança são importantes. Cobrança de impostos sobre herança. Por quê? Mas eu posso dizer assim, que nesses países que eu mencionei, não vou citar qual e onde, mas assim, existem alíquotas de 35%, 40%, 50% sobre herança. Muita gente acha isso injusto, né? Aqui no Brasil. Acha isso injusto, afinal, foram meus antepassados que trabalharam, se esforçaram, e acumularam riqueza, e agora eu tenho que dividir 50% para mim, 50% vai para o Estado. Não, 50% não vai para o Estado, 50% vai para a sociedade. Então, não é para o Estado. Mas, ainda assim, todo o acúmulo feito não é feito pelo esforço de uma pessoa. Isso não existe. Isso é uma sociedade que faz gerar riqueza e uma pessoa acumulou. Agora, isso causa uma enorme distorção depois. Muitos daqueles que falam sobre a meritocracia, a competição, eu acho ótimo, desde que todos tenham as mesmas condições, mesmas oportunidades e instrumentos iguais para competir. Quem já nasceu numa família de milionários, bilionários ou numa família rica, já chega, na verdade, numa corrida de 1.000 metros, ela já correu 900. Só faltam 100 metros para ela. Então, ela já, durante a infância, durante a adolescência, já estudou fora do Brasil, já viveu fora do Brasil, já aprendeu a falar 2, 3 línguas, já fez curso de absolutamente tudo, se alimentou muito bem. Então, o imposto sobre herança ele deve ser usado exatamente para ele tentar trazer para a sociedade igualdades de oportunidades. Tem que tributar para que outros também possam ter acesso a viagens, a atividades culturais, a cursos de língua, etc. Então, eu gosto muito dessa ideia de competição. Agora, desde que todos tenham os mesmos instrumentos para competir, que significa, em outras palavras, oportunidades. Né? Se todos tiverem as mesmas oportunidades e não quiseram aproveitar, é uma outra coisa. Agora, é muito diferente não ter a oportunidade. Né? Não ter a oportunidade é uma competição desleal. Bom, então essa é um outro ponto que eu considero importante. Agora, só para dizer o seguinte, por exemplo, Rio e São Paulo, só para concluir essa informação, Rio e São Paulo cobram imposto sobre herança na faixa de... O Rio de Janeiro acho que está agora 5%, São Paulo 4%. Nem utilizo a alíquota máxima. Só para dizer como é que é o modelo em outros países. Existe uma tabela onde, quanto maior a distância, maior o parentesco, que pode chegar até você deixar herança para um amigo, a tributação é maior. E quanto maior o volume de riqueza deixado como herança, a tributação é maior. Então, se a tributação
se a riqueza é menor e o parentesco, por exemplo, é de filho em relação a pai e mãe, a tributação é menor. Né? Então, é só para dizer que essas são as ideias que existem mundo afora, que são muito conhecidas, e aqui no Brasil se opta por não tratar desse tema. Acho que o Carlos queria fazer alguma pergunta. Exato. Pegando o gancho que o senhor falou em relação ao fato de, no nosso país, né, ter uma tributação mais desigual e, enfim, desproporcional. Só que tem, assim, a gente ouve muito falando dessa questão de que se houvesse uma tributação maior em relação aos mais poderosos financeiramente, eles iriam simplesmente tirar o capital deles, né, do nosso país e jogar para outro lugar. E aí a gente queria entender até que ponto isso é verdade e quais seriam as consequências se isso acontecesse. Eu acho excelente essa pergunta, porque essa pergunta que normalmente já aparece no senso comum, que a imprensa, que desinforma muito a sociedade, infelizmente a nossa imprensa ela não noticia, ela na verdade ela desinforma, porque ela dá notícia com opinião. Então, e muitas vezes a notícia também não é tão verdadeira assim, parte é omitida. Então eu digo para vocês assim que quando eu era garoto, minha mãe, meu pai falavam, tem que ler jornal, tem que ler jornal. Eu não digo isso para minha filha. Eu não digo isso para minha filha, porque jornal é um local da desinformação, a televisão é um local da desinformação, e onde tem exatamente esse tipo de questão que se levantou, que é muito importante. Bom, vamos pensar o seguinte, onde é que está a riqueza, esse capital dos ricos? Em grande parte, está nisso que eu acabei de mencionar aqui, terras e imóveis. Como que eles vão tirar terras e imóveis do Brasil? Não é possível. Isso não é possível, tirar terras e imóveis do Brasil. Outra parte está em títulos públicos e no mercado financeiro. Tá? Eu quero saber aonde que eles vão colocar esse dinheiro, se não aqui. Onde tem mais rentabilidade? Na verdade, quando eles acham que está pouco seguro aqui, que é uma fantasia também, eles colocam em outro lugar. Então, eles já fazem isso, independentemente de tributação. Tá? Então, o Brasil é um paraíso fiscal, é um paraíso de rendimentos, de juros. Nossa taxa de juros é sempre altíssima e quem paga essa taxa de juros não é o governo, é a sociedade. É o nosso imposto que faz concentrar renda. Ou seja, nós pagamos impostos e esses impostos se transformam em pagamentos de juros da dívida pública. Não acredito que eles tirem daqui. Aí vamos imaginar que eles possam tirar daqui também... Vamos imaginar que eles possam tirar daqui também fábricas. Se eles têm a fábrica aqui, é porque ela já é mais rentável aqui. E nenhuma tributação vai tornar fábricas menos rentáveis. Vou até dizer por quê, eu já vou entrar no tema que vocês me pediram lá do início. Eu acho que a tributação sobre pessoa jurídica tem que ser reduzida de fato. Tá? Então, eu não vejo aonde tirar. Eles vão querer tirar a Ferrari, Lamborghini que eles têm aqui? Não vão querer tirar daqui. Sabe por que eles não vão querer tirar daqui? Porque isso já paga IPVA, tem algum imposto de importação grande, mas, na verdade, se eles forem andar com a Ferrari deles em Mônaco, na França, não vai em Mônaco, na França, ou outro país, ou na Dinamarca, isso não vai chamar nenhuma atenção. Eles não vão querer usar sua Ferrari, sua Lamborghini em Paris. Eles vão querer usar aqui, onde chama atenção. Tá? Então, isso tudo é ilusão. Ninguém pode transferir uma fazenda, uma mansão,
um iate, eles vão deixar de ficar passear pelas costas brasileiras, ficar curtindo as costas brasileiras com seus iates, porque tem imposto aqui? Não. Eles vão continuar aqui. Aliás, porque se eles levarem para lá, eles vão ter mais impostos do que aqui. Então, isso não é correto. Ana Beatriz quer fazer uma pergunta. Então, professor, eu queria saber, você comentou sobre achar que televisão não é uma boa fonte de informação, né? Daí eu queria saber qual você recomenda, assim, qual foi a informação que você recomenda para esse assunto? Olha, eu não queria recomendar nenhuma fonte assim específica, direta. Existem muitos canais de YouTube que são informativos, mas eu diria assim, desses que são mais conhecidos, eu citaria eu citaria aí sem medo, eu citaria a Carta Capital, a revista Carta Capital, acho que é uma boa fonte de leitura. Mas eu não queria citar outros, não. Tá? Mas a Carta Capital realmente um bom canal. Se começar a assistir muita Carta Capital no seu feed de YouTube, vão aparecer outros canais assemelhados. E aí vale a pena assistir. Aí vou citar de um que não é economista, é engenheiro, que chama-se Eduardo Moreira. Ele fala muitas coisas de economia e fala, inclusive, sobre essa coisa da regressividade dos impostos. Se eu não me engano, eu já vi ele comentando lá algo sobre isso. Bom, vamos falar aqui sobre os pontos que eu mencionei lá no início. Primeiro, sobre imposto de renda. Quero dizer para vocês o seguinte: quem paga imposto de renda no Brasil é basicamente classe média e funcionalismo público. É isso. Os pobres, que têm menor rendimento lá de baixo, não pagam, nem os ricos. Nem os ricos. Sabe por que os ricos não pagam imposto? Pelo seguinte: porque a maior parte dos rendimentos de rico venha de lucros e dividendos. Existe uma estatística, um documento publicado todos os anos pela Receita Federal, que se chama Grandes Números do Imposto de Renda Pessoa Física. Então, se você for pesquisar, lá tem muitas tabelas, dá para fazer trabalhos maravilhosos a partir dali. Então, você vai ver que quem ganha por mês, mais que 60 salários mínimos, eles têm lá uma escala, mais de 60, mais de 80, etc., chega até mais de 320 salários mínimos por mês. Essa turma aí, 65% a 70% da renda dela tem tributação zero. Tributação zero. Por quê? Vem de lucros e dividendos. Uma outra parte sofreu tributação na fonte, que são investimentos financeiros, e uma parte pequenininha que eles recebem pro labore, tem a mesma tributação dos demais declarantes de imposto de renda. Então, como grande parte dos rendimentos tem tributação nula, porque advém de lucros e dividendos, no total a média deles de imposto de renda é baixíssima, mas muito baixa. Muito baixa. Bom, e tem que tributar lucros e dividendos. Por quê? Aqui é uma discussão que é a seguinte: muita gente fala, mas está bitributando, porque os recursos já foram tributados dentro da empresa e depois, quando o empresário tira na forma de lucros e dividendos, seria tributado novamente. Não, espera aí. Primeiro a gente tem que fazer um acompanhamento com mais rigor científico. O que é tributado não é fluxo de recursos. O que é tributado é pessoa física ou pessoa jurídica.
Tá? Então, da onde sai o lucro e o dividendo de uma empresa? Sai de uma empresa. Essa empresa é tributada. Ok. Desse mesmo lugar, sai, portanto, também o salário e o lucro. O salário que sai desse lugar é tributado, mas o lucro que sai desse lugar não é tributado. Isso não é aceitável, porque quando eu falo do salário, eu estou falando da pessoa física, trabalhador. Quando eu falo do lucro ou dividendo, eu estou falando do empresário ou acionista. Tá? Se eles estão recebendo na pessoa física não tem tributação. Mas o que eu acho correto fazer é realmente diminuir a tributação de pessoa jurídica para estimular a atividade econômica, ou não é nem estimular, que não é uma boa palavra, mas é diminuir os custos da atividade econômica. Tá? Porque essa atividade gera emprego e rendimentos. Então, acho que deve ser reduzido de fato, mas não pode ser zero. Alguém não pode tirar 300 mil por mês ou 320 mil por mês e ter tributação zero de imposto de renda. Então, do meu ponto de vista, na verdade, lucros e dividendos é uma remuneração, tal como é o salário. O salário sofre ou está sob a tabela do imposto de renda. Então, lucros e dividendos deveriam estar sob a mesma tabela. Qual a diferença entre o cidadão trabalhador e o cidadão empresário? Nenhuma. Enquanto contribuinte é pessoa física. Ambos são pessoas físicas. Então, óbvio que lucro e dividendo tem que ser tributado. Aliás, havia uma tributação de 15% no Brasil até 1995, aí caiu em 1995, sob a alegação de que isso estimularia o investimento. Não estimulou investimento nenhum, é óbvio, e de lá para cá nunca mais foi reintroduzido. Então parece que vai ser reintroduzido agora, o que é correto ser introduzido. Agora, a tabela de imposto de renda nossa também é muito baixa. A última alíquota é 27,5%. E ali já pega bem lá embaixo, 27,5%. Na verdade, tem que ser mais esticada essa tabela e tem que ter alíquotas de 35%, 42,5%, 50% e mais que 50%. Por que não? Porque qual a diferença em termos de qualidade de vida? Em termos de qualidade de vida de quem ganha, se o sujeito ganhar 8 milhões por mês ou ganhar 11 milhões por mês, o que muda a qualidade de vida dele? Nada, nada, absolutamente nada, nada. Então, é preciso tributar quem tem esses rendimentos. Não é possível aceitar esse tipo de tributação. Então, assim, a minha conclusão, se vocês podem fazer perguntas, minha conclusão é que a gente precisa atacar essa ideia mais básica, que é ter um sistema tributário progressivo e abandonar a regressividade de vez, que a regressividade é a coisa mais injusta. Você vê aquele pobre, miserável, assim, comprando, como agora, infelizmente, é isso que acontece, né? Comprando osso no açougue para fazer uma sopa. Aquele indivíduo, ele paga de imposto uma alíquota entre 40% e 50% da renda dele, a alíquota de 40% a 50%. Podem pegar estudos do IPEC que mostra que quem tem menos de um salário mínimo paga 42%, 43%. E os milionários pagam 8% de imposto total. Então, isso tem que ser mudado, né? É essa ideia que tem que ser profundamente transformada. Última palavra.
aí muitos falam o seguinte: eu não teria problema de pagar imposto, não, se não fosse a corrupção desse país, que se eu pago mais é para roubalheira. Tudo bem. Então, vamos combater a corrupção, mas vamos pagar imposto. E outra coisa é o seguinte: eu não tenho a menor dúvida de que o imposto tem que ser bem gasto, o gasto tem que ser feito com qualidade, com rigor, mas isso é uma obrigação, uma coisa tão óbvia que eu não gosto nem de repetir. É como dizer assim: olha, nós temos que ser honestos. Olha, isso é uma coisa tão óbvia. Eu não posso ficar dizendo na rua para as pessoas: seja honesta. A pessoa diz: eu sou. Então, é uma coisa tão óbvia que a gente tem que combater a corrupção. É uma coisa tão óbvia que o gasto tem que ser feito com rigor, com qualidade, que não vale a pena tratar disso. Agora, se for dizer assim: mas no Brasil não é tão óbvio. Então, se não é tão óbvio, vamos fazer uma campanha para transformar, combater a corrupção, fazer um gasto de qualidade, mas também vamos fazer uma campanha para tornar o nosso sistema tributário progressivo e acabar com toda a injustiça social e tributária daí decorrente. Tá? João, excelente reflexão. Eu tenho mais uma pergunta, né? Um dos pontos que estão sempre sendo levantados quanto ao sistema tributário brasileiro é a questão da complexidade, a falta de clareza e a transparência para os brasileiros, né? Aí entra a minha pergunta: essa reforma, de fato, ela vai simplificar a transparência do sistema tributário? E se sim ou não, quais seriam esses pontos? Olha, eu não conheço detalhadamente, assim, ninguém conhece detalhadamente, nem quem vai votar conhece detalhadamente, porque é uma coisa enorme, cheia de itens. Eu não conheço detalhadamente, não sei te responder, mas a ideia é que seja simplificada. Eu acho isso ótimo. Tem que simplificar mesmo, tem que reduzir o custo das empresas. Vou dizer mais: tem que ser simplificado porque as empresas hoje têm verdadeiros mega departamentos de planejamento financeiro e tributário, que essas regras todas permitem, na verdade, que as empresas não paguem impostos, né? Além de dificultar o pagamento, ela facilita o não pagamento. É uma coisa contraditória, mas é isso. Veja, o Brasil... Olha só, queria colocar mais um dado importante nessa discussão aqui. O Brasil tem uma dívida ativa, né? Dívida ativa é aquela que já foi julgada, não tem mais recurso, não tem nada, está na execução. É aquele sujeito que não pagou alguma contribuição, imposto, né? O Brasil tem uma dívida ativa aí deve estar numa faixa superior a 1 trilhão. O Brasil recupera da sua dívida ativa por ano 1 a 1,5%. E a dívida ativa cresce todos os anos. Isso não é aceitável. Não é aceitável, porque dívida ativa já foi julgado, não tem mais recurso, só está na fase de execução. Então, o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, não executa. Sabe por quê? Porque existe um departamento dentro, por exemplo, da Receita Federal, de delegados da Receita Federal para executar a dívida ativa, que é um departamento mínimo. Mínimo, aí não dá. Não, além do imposto, o sistema tributário ser regressivo, ainda além disso, os mais aquinhoados não pagam, aí saem listas de vez em quando, aí eu não sei se são legais ou informais, não sei bem qual é o caminho, dos grandes devedores da Previdência Social, de Imposto Territorial, IPTU, né? Quem não paga imposto no Brasil são os ricos e milionários. Na verdade, quem está na dívida ativa e que não tem recursos, sabe quem é? São os profissionais, que nem nós, que deixamos de pagar os conselhos, Conselho Regional de
de engenharia, etc. Se você deixar de pagar, você vai para a dívida ativa, né? Então, quem está ali e que não tem recurso é a classe média que está desempregada há muitos anos. Os que estão ali dentro da dívida ativa, na verdade, são os milionários e bilionários, né? Então, é isso. João, por último, queria agradecer a você por ter disponibilizado esse tempo com a gente. Foi muito proveitoso mesmo. Deu para tirar várias dúvidas em relação. Eu queria que você também, por último, falasse alguma coisa, algum recado que você acha que ficou de fora, algum ponto que você acha que é necessário acrescentar. Eu falei assim, tem muito pouco a acrescentar. Eu diria que eu acho que a gente tem que fazer um trabalho forte de conscientização com nossos amigos, com as nossas famílias, e procurar explicar tudo isso com números, porque as pessoas acreditam nisso, elas acreditam na televisão, acreditam nos jornais. Isso é muito desanimador e a gente precisa fazer esse trabalho. Precisa convencer o irmão, a irmã, o primo, o tio, a tia, o pai, a mãe, os agregados todos, os amigos, sem ser chato também, né? Porque chato não é ouvido. Mas quando tiver uma chancezinha assim, aproveita e coloca ali uma semente de dúvida na cabeça de alguém, porque a gente precisa mudar muita coisa além do nosso sistema tributário na sociedade brasileira e depende realmente de conhecimento e conscientização da sociedade, né? Sem isso não é possível. Eu não tenho dúvida de que a situação atual do país é fruto da falta de consciência e conscientização da sua sociedade, né? Então é isso que a gente precisa enfrentar. Espero que eu tenha colaborado um pouco, tenha colocado mais uma pedrinha nesse caminho, uma pedrinha que eu digo de conhecimento, de informações nesse caminho, que vocês possam partilhar com os mais próximos e peçam para esses mais próximos compartilharem além. É só isso. Muito obrigado pelo convite e estou disponível para novas conversas. João, foi muito agregador mesmo, muita informação que você falou que eu não tinha nem noção, muita coisa mesmo. Então, muito obrigado. E esse foi o Finanças Cast. Nos vemos no próximo episódio.